Boa noite, exploradores do cosmos, entusiastas da astronomia e todos vocês que olham para o céu noturno com aquela curiosidade que nos define como espécie. Eu sou o Dr. Elias Ventura, astrofísico com mais de 22 anos de carreira dedicados inteiramente ao estudo de cometas, objetos do cinturão de Kuiper, asteroides potencialmente perigosos e, mais recentemente, esses fascinantes visitantes interestelares que cruzam nosso sistema vindo de mundos distantes. Falo com vocês direto do Observatório Nacional do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu e minha equipe passamos incontáveis noites sob as estrelas, rastreando objetos celestes com telescópios que nos conectam ao universo profundo. Hoje, meus amigos, vamos mergulhar de cabeça em um dos eventos astronômicos mais extraordinários de 2025. E posso garantir que este ano tem sido absolutamente excepcional para quem, como eu, vive e respira astronomia. Estou falando do cometa 3I Atlas, esse intrépido viajante interestelar que capturou a atenção da comunidade científica mundial e que ontem mesmo, em 29 de outubro de 2025, atingiu seu periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória pelo nosso sistema solar. E a notícia mais empolgante? Ele não está mais escondido atrás do brilho ofuscante do nosso Sol. O 13 Atlas reapareceu emergindo das profundezas do sistema solar interno, e agora podemos observá-lo novamente, coletar dados frescos e desvendar os segredos que ele carrega em seu núcleo gelado. Mas essa história vai muito além de um simples cometa passando perto do Sol. Vou tecer uma narrativa completa, cientificamente embasada, que conecta três fenômenos absolutamente fascinantes. Primeiro, o reaparecimento e a passagem pelo periélio do 3I Atlas, com todos os detalhes que os telescópios mais avançados do planeta conseguiram capturar. Segundo, um evento misterioso e intrigante que aconteceu bem aqui no Brasil há apenas 2 dias, quando um objeto celeste entrou em nossa atmosfera e caiu em território brasileiro, gerando grande interesse público e científico. E terceiro, vamos explorar o conceito da bolha. Não apenas a bolha cometária que envolve o núcleo do 3I Atlas, mas também outras interpretações desse fenômeno que são cruciais para entender nossa posição no universo. Esta não é uma narrativa de ficção científica, embora os eventos que vou descrever pareçam saídos de um filme de Hollywood. Tudo o que vou compartilhar é baseado em observações reais, dados verificados de telescópios como o James Webb Space Telescope, o Hubble, observatórios terrestres como o Very Large Telescope no Chile, e redes de monitoramento como o Sistema Atlas. Vamos embarcar juntos nessa jornada científica, passo a passo, como se estivéssemos lado a lado sob o céu estrelado, apontando nossos telescópios para os confins do espaço. Preparem-se, porque esta história vai reescrever o que sabemos sobre visitantes interestelares. Permitam-me recuar alguns meses no tempo, para contextualizar adequadamente essa odisseia interestelar que estamos vivenciando. Imagine o espaço profundo, não aquele espaço próximo, onde orbitam nossos satélites artificiais ou a Estação Espacial Internacional, mas o verdadeiro vazio interestelar, aquele oceano cósmico negro salpicado por bilhões de estrelas distantes, onde galáxias inteiras parecem apenas pontos de luz fraca. Esse é um ambiente onde a distância entre objetos é tão vasta que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva anos, décadas ou mesmo milênios para atravessar de um ponto ao outro. Foi nesse contexto que, no dia 1º de julho de 2025, um telescópio automatizado operando no deserto do Atacama, no Chile, flagrou algo extraordinário. O sistema ATLAS, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um projeto financiado pela NASA e projetado especificamente para detectar asteroides potencialmente perigosos que possam representar ameaça à Terra, capturou um ponto de luz anômalo na constelação de Ofiuco, próximo à região central da Via Láctea. Inicialmente, esse objeto foi catalogado como um possível asteroide comum, apenas mais um entre os milhões de pedaços de rocha que orbitam nosso Sol. Mas quando os astrônomos começaram a calcular sua órbita com base nas observações subsequentes, algo absolutamente extraordinário emergiu dos números. A trajetória desse objeto não era elíptica, como esperaríamos de qualquer corpo celeste que orbita o Sol de forma estável. Em vez disso, sua órbita era hiperbólica, uma curva aberta que não se fecha sobre si mesma. Matematicamente, isso significa que sua excentricidade orbital era maior que 1, indicando que esse objeto tinha velocidade suficiente para escapar completamente da gravidade solar. Os cálculos revelaram uma velocidade impressionante, cerca de 61 km por segundo, ou se preferirem números mais impressionantes,
221.000 km/h. Para colocar isso em perspectiva, essa velocidade é mais de 50 vezes superior à velocidade de um avião comercial moderno. Essa descoberta foi absolutamente revolucionária, porque confirmou que estávamos diante do terceiro objeto interestelar já detectado cruzando nosso sistema solar. Os dois primeiros foram Oumuamua, descoberto em outubro de 2017, que causou sensação mundial por sua forma incomum, alongada como um charuto ou uma panqueca, e que alguns cientistas especularam poder ser uma sonda alienígena. E 2I Borisov, detectado em agosto de 2019, que se comportou como um cometa mais tradicional, mas com origem claramente interestelar. Agora, com o 3I Atlas, oficialmente catalogado pela União Astronômica Internacional como C2025N1 Atlas, tínhamos o terceiro mensageiro de outros sistemas estelares visitando nossa vizinhança cósmica. O que torna o 3I Atlas especialmente fascinante para astrônomos como eu não é apenas o fato dele vir de fora do sistema solar, mas o que ele pode nos ensinar sobre a formação planetária em outras regiões da galáxia. Vejam bem, todos os cometas normais que observamos, como o famoso Halley ou o Hale-Bopp que iluminou nossos céus em 1997, são remanescentes da formação do nosso próprio sistema solar há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Eles se formaram a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas. Mas o 3I Atlas, ele nasceu em um berço completamente diferente, em torno de uma estrela que pode estar a dezenas ou centenas de anos-luz de distância. Sua composição química, sua estrutura interna, os compostos orgânicos que ele carrega, tudo isso nos oferece uma janela única para entender como mundos alienígenas se formam. Estudos preliminares conduzidos pela Rede Internacional de Alerta de Asteroides, conhecida pela sigla IABON, sugerem algo ainda mais impressionante. Modelos computacionais indicam que o 3I Atlas pode ter mais de 7 bilhões de anos de idade. Isso o tornaria mais antigo que nosso próprio sistema solar. Durante bilhões de anos, esse objeto vagou pelo espaço interestelar, sobrevivendo à radiação cósmica, passando por nuvens moleculares frias, talvez testemunhando a formação e morte de estrelas próximas. E agora, por puro acaso cósmico, sua trajetória o trouxe até nós, oferecendo aos cientistas terrestres a oportunidade de estudar um pedaço autêntico de outro mundo. Quando detectamos o 3I Atlas pela primeira vez, ele estava a aproximadamente 4,5 unidades astronômicas do Sol. Isso equivale a cerca de 675 milhões de quilômetros, uma distância entre as órbitas de Júpiter e o cinturão de asteroides. Mesmo a essa distância, os telescópios mais poderosos do mundo começaram imediatamente a apontá-lo para coletar o máximo de informação possível. E o que descobrimos foi absolutamente surpreendente e, para ser honesto, desafiou algumas de nossas expectativas sobre a composição de cometas interestelares. O Very Large Telescope, operado pelo Observatório Europeu do Sul no deserto do Atacama chileno, uma das instalações astronômicas mais avançadas do planeta, conseguiu estimar o tamanho do núcleo do cometa entre 2 e 3 quilômetros de diâmetro. Pode parecer pequeno, mas é suficiente para carregar bilhões de toneladas de material. O albedo, que é a medida de quanto luz um objeto reflete, foi calculado em aproximadamente 0,04, o que significa que o núcleo é extremamente escuro, refletindo apenas 4% da luz que recebe. Isso é mais escuro que carvão. Essa baixa reflectividade é característica de superfícies ricas em compostos orgânicos complexos e materiais carbonáceos que foram cozidos pela radiação cósmica durante bilhões de anos no espaço interestelar. Mas o verdadeiro tesouro científico veio quando o telescópio espacial Hubble, em 21 de julho de 2025, capturou imagens de alta resolução do cometa. O Hubble revelou a presença de uma coma inicial, aquela nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo, com um diâmetro inferior a 5,6 km naquele momento. Mas mais impressionante ainda foi a forma do núcleo, alongada, possivelmente semelhante a um charuto ou um elipsoide irregular, lembrando a estrutura bizarra de Oumuamua. Essa geometria não é comum em cometas do sistema solar, que tendem a ser mais esféricos ou irregularmente arredondados. O divisor de águas veio em 25 de agosto de 2025, quando o telescópio espacial James Webb, o observatório espacial mais poderoso já construído pela humanidade, posicionado a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, no ponto de Lagrange L2,
Apontou seus espelhos dourados cobertos de berílio para o 3I Atlas e conduziu espectroscopia infravermelha detalhada usando o instrumento NIRSpec, e o que os dados revelaram foi absolutamente extraordinário e sem precedentes na história da astronomia cometária. A coma do 3I Atlas é dominada, e enfatizo a palavra dominada, por dióxido de carbono, o CO2. As concentrações detectadas são de 8 a 10 vezes superiores às concentrações de água, completamente invertendo o padrão típico que observamos em cometas do Sistema Solar. Deixem-me explicar por que isso é tão significativo. Em praticamente todos os cometas que já estudamos, e estamos falando de centenas de objetos, a água congelada, H2O, é o componente dominante, geralmente representando 70 a 80% da composição volátil. O CO2 está presente, sim, mas sempre como um componente secundário. No 3I Atlas, essa proporção está invertida. O CO2 reina supremo. O que isso nos diz sobre a origem do cometa? Bem, a dominância de dióxido de carbono sugere que o 3I Atlas se formou em um ambiente extremamente frio e rico em carbonetos, provavelmente em uma região externa de um disco protoplanetário, em torno de uma estrela anã vermelha, onde as temperaturas eram tão baixas que o CO2 condensava mais facilmente que a água. Estrelas anãs vermelhas são as mais comuns na Via Láctea, representando cerca de 70% de todas as estrelas da galáxia, e seus sistemas planetários tendem a ser mais frios e mais ricos em carbono do que sistemas como o nosso. Isso significa que o 3I Atlas pode ser um exemplo típico do tipo de cometa que existe em outros sistemas estelares, e que os cometas do nosso sistema solar, ricos em água, podem na verdade ser uma exceção galáctica. Além do CO2, o James Webb detectou traços significativos de outros compostos, metano, CH4, amônia, NH3 e, surpreendentemente, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os famosos PAGs, moléculas orgânicas complexas formadas por anéis de carbono, que são consideradas precursoras potenciais para a química pré-biótica. A presença de pHs é particularmente intrigante porque essas moléculas são extremamente resistentes à degradação e podem sobreviver bilhões de anos no espaço interestelar. Alguns astrobiologistas especulam que cometas interestelares como o 3I Atlas poderiam, teoricamente, transportar os blocos construtores da vida de um sistema estelar para outro, um conceito conhecido como panspermia interestelar. E agora chegamos ao clímax desta narrativa cósmica, o periélio do 3I Atlas. Este termo vem do grego peri, perto, e hélios, Sol, e designa o ponto de máxima aproximação de um objeto em relação ao nosso astro-rei. Para qualquer cometa, o periélio é o momento mais dramático e crítico de sua jornada. É quando o calor e a radiação solar atingem sua intensidade máxima, testando a integridade estrutural do núcleo gelado e desencadeando uma explosão de atividade cometária. Para o 3I Atlas, o periélio ocorreu com precisão cronométrica às 11h15 UTC, de 29 de outubro de 2025, o que corresponde exatamente às 8h15 da manhã, no horário de Brasília, aqui no Brasil. Naquele momento preciso, o cometa estava a exatamente 1,36 unidades astronômicas do Sol, o que traduz para aproximadamente 203,5 milhões de quilômetros. Para contextualizar essa distância, ela posiciona o 3I Atlas confortavelmente entre as órbitas da Terra, que orbita a 1 UA, cerca de 150 milhões de quilômetros, e Marte, cuja órbita média fica a 1,52 UA do Sol. Portanto, não há absolutamente nenhum risco de colisão ou perigo para nosso planeta. Estamos perfeitamente seguros. Mas mesmo a essa distância respeitável, a quantidade de energia que o cometa recebeu do Sol foi absolutamente colossal. Imaginem, naquele momento do periélio, cada metro quadrado da superfície do núcleo estava recebendo aproximadamente 540 watts de radiação solar, cerca de metade da intensidade que recebemos aqui na superfície da Terra. Multiplicando isso pela área superficial total de um núcleo de 2-3 km de diâmetro, estamos falando de dezenas de gigawatts de energia bombardeando o cometa continuamente. Se pudéssemos comparar com termos mais tangíveis, seria o equivalente energético de milhares de bombas nucleares explodindo simultaneamente, exceto que essa energia está sendo dissipada gradualmente pela sublimação de gelo, não em uma explosão violenta. E sublimação é exatamente a palavra-chave aqui. Diferentemente do derretimento que estamos acostumados na Terra, onde o gelo se transforma em água líquida, no vácuo do espaço, o gelo passa diretamente do estado sólido para o gasoso, um processo chamado sublimação.
no caso do 3I Atlas, com sua composição dominada por CO2, esse processo é ainda mais dramático porque o dióxido de carbono sublima a temperaturas mais baixas que a água. Dados preliminares sugerem que o cometa estava liberando aproximadamente 1 milhão de quilogramas, isso mesmo, 1 tonelada métrica, de material gasoso a cada hora durante o pico do periélio. Essa ejeção massiva de gás e poeira criou efeitos visíveis espetaculares. A coma, aquela nuvem difusa ao redor do núcleo, expandiu-se dramaticamente para um diâmetro estimado em 50.000 a 100.000 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, isso é várias vezes o diâmetro da própria Terra. E as caudas cometárias? Sim, no plural, porque cometas desenvolvem dois tipos distintos de cauda, tornaram-se muito mais pronunciadas. A cauda de poeira, composta por partículas microscópicas de rocha e gelo, estende-se na direção oposta ao Sol devido à pressão de radiação, curvando-se ligeiramente devido ao movimento orbital do cometa, e a cauda iônica, feita de gases ionizados pelo vento solar, aponta diretamente para longe do Sol, às vezes estendendo-se por milhões de quilômetros no espaço. Observatórios ao redor do mundo e satélites em órbita terrestre capturaram esse espetáculo em tempo real. O Solar Dynamics Observatory da NASA, que monitora constantemente o Sol, conseguiu imagens do cometa durante sua passagem. O GOES-19, um satélite meteorológico geoestacionário, também captou dados, e telescópios terrestres equipados com câmeras CCD de alta sensibilidade registraram o aumento de brilho e a expansão da coma. Uma das grandes preocupações dos astrônomos era se o núcleo fragmentaria sob o estresse térmico, um destino que befel vários cometas no passado, mais notavelmente o Ison em 2013, que se desintegrou completamente ao passar muito perto do Sol. Felizmente, as observações iniciais sugerem que o núcleo do 3I Atlas permaneceu essencialmente intacto. Pode ter havido pequenas fraturas ou fragmentação em regiões mais frágeis, mas a estrutura principal sobreviveu. Isso é extremamente valioso cientificamente, porque significa que poderemos continuar estudando este visitante interestelar por várias semanas ou mesmo meses à medida que ele se afasta do Sol. Nas semanas anteriores ao periélio, algo frustrante aconteceu do ponto de vista observacional. O 3I Atlas estava, do nosso ponto de vista aqui na Terra, atrás do Sol. Deixem-me explicar o que isso significa. À medida que o cometa se aproximava de seu ponto de maior proximidade com o Sol, sua posição no céu, vista da Terra, aproximava-se cada vez mais da posição aparente do próprio Sol. Astronomicamente, chamamos isso de conjunção solar, e quando um objeto está em conjunção solar, torna-se impossível observá-lo com telescópios ópticos, porque ele está literalmente perdido no brilho ofuscante do nosso astro-rei. Essa conjunção solar ocorreu em meados de outubro de 2025 e por quase 2 semanas, o 3I Atlas ficou essencialmente invisível para observadores terrestres. Foi um período de ansiedade para a comunidade astronômica, porque não podíamos acompanhar em tempo real o que estava acontecendo com o cometa à medida que ele se aproximava do periélio. Havia sempre a possibilidade de fragmentação catastrófica, e só descobriríamos depois do fato. Mas ontem, em 29 de outubro, tudo mudou. O cometa passou pelo periélio e começou sua jornada de afastamento do Sol, e crucialmente, sua trajetória o levou para uma região do céu onde, da perspectiva terrestre, ele agora está se afastando do brilho solar. Em termos técnicos, seu elongação solar, o ângulo entre o Sol e o cometa quando vistos da Terra, está aumentando rapidamente. E isso significa uma coisa maravilhosa. O 3I Atlas reapareceu. Não está mais escondido atrás do Sol. Emergiu das sombras solares e agora é novamente observável. De acordo com o guia de observação InTheSky.org, que calcula efemérides precisas para objetos celestes, o 3I Atlas se tornará visível novamente a partir de 3 de novembro de 2025. Ele aparecerá no céu matutino pouco antes do amanhecer, aproximadamente 9 graus acima do horizonte leste, na constelação de Virgem. E aqui está uma informação empolgante para astrônomos amadores brasileiros. O cometa será observável do nosso hemisfério sul. A cada madrugada subsequente, ele subirá cerca de 3 graus mais alto no céu e aparecerá cerca de 10 minutos mais cedo em relação ao amanhecer. Até 17 de novembro, o cometa permanecerá na constelação de Virgem, tornando-se um alvo excelente para telescópios de médio porte. Sua magnitude aparente é estimada entre 11 e 13, o que significa que não será visível a olho nu, mas será perfeitamente observável com um telescópio amador de 8 polegadas ou mais, especialmente sob céus escuros, longe da poluição luminosa das cidades. Depois de meados de novembro, o 3I Atlas começará sua jornada através da constelação de Leão.
e, eventualmente, em 2026, passará por Gêmeos antes de desaparecer novamente no espaço interestelar profundo, desta vez para nunca mais retornar. E aqui está o aspecto mais empolgante do reaparecimento. Quando observarmos o cometa nas próximas semanas, ele deverá estar significativamente mais brilhante e com uma coma mais desenvolvida do que antes do periélio. O calor solar durante a passagem próxima terá ativado do cometa, aumentando dramaticamente a taxa de sublimação e a produção de gases. É como se o 3I Atlas tivesse recebido uma injeção de energia, tornando-se um objeto muito mais espetacular visualmente. Essa é uma oportunidade rara e preciosa para astrônomos profissionais e amadores coletarem dados sobre um visitante interestelar em sua fase mais ativa. Agora preciso abordar um aspecto que tem gerado considerável debate e especulação nas redes sociais e em canais de YouTube dedicados a teorias conspiratórias: o aparente silêncio da NASA e de outras agências espaciais sobre o 3I Atlas. Muitas pessoas têm questionado por que não há mais cobertura mainstream deste evento extraordinário, e algumas vozes mais sensacionalistas têm sugerido que há informações sendo ocultadas do público. Como cientista comprometido com a transparência e a educação pública, preciso desmistificar isso completamente. Primeiro, não há silêncio. A NASA, o ESO, Observatório Europeu do Sul, o INPE aqui no Brasil, a FAPESP e inúmeras outras instituições têm publicado regularmente atualizações, dados observacionais e análises sobre o 3I Atlas desde sua descoberta em julho. O Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, mantém uma página dedicada ao cometa com efemérides atualizadas. O problema não é falta de informação, é que a informação é técnica, distribuída em publicações científicas e comunicados oficiais que não necessariamente alcançam o grande público através de canais midiáticos tradicionais. Segundo, há razões muito boas pelas quais agências espaciais são cautelosas e metodológicas em suas comunicações públicas. Elas precisam evitar alarmismo desnecessário. Lembrem-se, vivemos em uma era onde informação e desinformação se espalha à velocidade da luz através das redes sociais. Um comunicado mal formulado ou prematuro pode gerar pânico injustificado. As agências espaciais priorizam precisão sobre velocidade, verificação sobre sensacionalismo. Elas seguem protocolos estabelecidos, como o da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN, que coordena observações e disseminação de informações sobre objetos potencialmente interessantes ou perigosos. Dito isso, o 3I Atlas tem gerado discussões fascinantes e algumas controvérsias dentro da própria comunidade científica. O astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, conhecido por suas hipóteses não convencionais sobre Oumuamua, levantou questões intrigantes sobre o 3I Atlas. Em artigos e entrevistas, Loeb sugeriu que certas anomalias no comportamento do cometa, particularmente sua aceleração não gravitacional, que é mais pronunciada do que esperaríamos apenas da sublimação de gases, poderiam hipoteticamente ser consistentes com alguma forma de propulsão artificial. Ele chegou a usar o termo cavalo de Troia cósmico em uma provocação retórica, sugerindo que não podemos descartar completamente a possibilidade de que objetos interestelares possam, teoricamente, ser sondas de origem extraterrestre. No entanto, e isso é crucial, a vasta maioria da comunidade astronômica, incluindo eu mesmo, considera essa especulação extremamente improvável. As observações espectroscópicas do James Webb são inequívocas. A assinatura química do 3I Atlas é completamente consistente com um cometa natural composto de gelos, poeira e rochas. Não há emissões artificiais, não há sinais de propulsão tecnológica, não há estruturas que sugerem manufatura inteligente. As acelerações não gravitacionais são perfeitamente explicáveis pelo efeito foguete. Quando gases sublimados escapam do núcleo de forma assimétrica, eles empurram o cometa, assim como o escape de um foguete impulsiona uma nave espacial. Isso é física bem compreendida que observamos em praticamente todos os cometas ativos. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides anunciou recentemente algo muito empolgante. Entre 27 de novembro de 2025 e 27 de janeiro de 2026, eles conduzirão um exercício especial de treinamento focado especificamente no 3I Atlas. Este não é um exercício de defesa planetária contra uma ameaça, porque não há ameaça, mas sim um programa de treinamento para aprimorar técnicas astrométricas, medições precisas de posição e movimento, usando este objeto como um alvo de oportunidade.
Observatórios ao redor do mundo participarão, coletando dados coordenados que melhorarão nossa capacidade de rastrear objetos interestelares no futuro. Isso é ciência em ação, não conspiração.